Olá, como vai? Seja bem-vindo! Espero que aproveite! No vídeo de hoje, iremos falar sobre a formação do território brasileiro. Você já reparou no nosso mapa do Brasil? Já parou para pensar em como os estados estão divididos? Será que sempre foi assim? Para entender o porquê do nosso território ser dividido do jeito que é, temos que entender alguns fatos históricos e conhecer todo o processo que o nosso país passou para ser dividido. O atual território brasileiro formou-se através dos processos de ocupação e do desenvolvimento de atividades econômicas, que tiveram início no período de colonização. Os primeiros limites do território brasileiro começaram a ser traçados e definidos no começo do século XVI, com o Tratado de Tordesilhas, firmado por Portugal e Espanha. O tratado definiu uma linha imaginária que dividia as terras conquistadas e as terras que seriam descobertas. Os portugueses tinham o direito de explorar as terras ao leste da linha e os espanhóis a oeste. Ainda no século XVI, os portugueses começaram a dividir as terras que estavam sob seu controle em 14 capitanias hereditárias. Nomes como Espírito Santo, Pernambuco, Maranhão e Ceará já eram usados na época. Em 1750, com o Tratado de Madrid, começa a expansão territorial para o interior do Brasil. Com isso, são criados os estados de Grão-Pará e São Paulo, que posteriormente é dividido e dá origem aos estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Cada porção do território brasileiro se desenvolveu por meio de diferentes atividades econômicas, tendo como principais: Nordeste, cultivo de cana-de-açúcar; Norte, extração da borracha e especiarias do sertão; Sudeste, mineração e cafeicultura; e Sul, pecuária e agricultura familiar. Até a independência, em 1822, havia o contorno de 17 estados mais a Cisplatina, atual Uruguai. Com a República, em 1889, o mapa do Brasil se torna ainda mais parecido com a configuração que temos hoje em dia. Em 1903, é firmado o Tratado de Petrópolis, que firma a compra do estado do Acre da Bolívia, devido ao interesse do Brasil na produção de látex. Em 1942, o governo cria os territórios de Roraima, Amapá e Fernando de Noronha. E em 1946 é criado o estado de Rondônia. A primeira divisão regional oficial do Brasil foi em 1942. Essa regionalização foi feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, que agrupou as unidades federativas, sendo 26 estados brasileiros e Distrito Federal, que juntos formam a República Federativa do Brasil. As transformações mais recentes são em 1960, quando Goiás é desmembrado para abrigar a capital, Brasília, e em 1979 que o novo desenho dá origem a Mato Grosso do Sul. A Constituição de 1988 define as atuais configurações, indicam a criação de Tocantins em 1989. No vídeo de hoje, vimos que as primeiras subdivisões do Brasil ocorreram no século XVI, com a criação das capitanias hereditárias. Desde então, decisões políticas orientam o formato do território nacional até chegarmos aos atuais 26 estados e o Distrito Federal. Hoje, qualquer alteração deve passar pela aprovação popular e posteriormente pelo Congresso. Em 2011, por exemplo, os eleitores do Pará votaram contra a divisão do estado em mais dois, Tapajós e Carajás. Agora que você já conhece como foi a formação do nosso território, faça um desenho que represente uma das fases que você aprendeu hoje. Envie sua resposta para o e-mail muralinterativo619@gmail.com e não esqueça de usar a hashtag Humanidades2 e hashtag Dever em Casa. Até a próxima!